E a gente vai falar de quê aí, Tiagão? E aí? Ai, 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 que suspense. Que suspense, né, Tiago? Que maravilha vocês aqui com a gente, Tudo viu, fora gente? do roteiro. Traumas familiares. Uau! Começou denso, Êxodo 20, profundo. capítulo Uau! 25, 6. Nossa, essa aí Uau! foi a última pergunta que nós A gente falou, né? falou. Começamos Traumas já lá nas familiares. águas profundas. Uau! Incrível, né? E agora há pouco, você vê o que é Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Tiago o programa e agora há pouco parece que teve uma fala, né? Da dificuldade que o Tiago vinha quando, né, a separação dos pais Sim. e faz a pergunta, meu amor, para a gente poder já lançar aqui na mesa. Trauma familiar. O casamento muitas vezes vive essa realidade E de aí? trauma. E aí? Como lidar com isso? Casamento geralmente vive essa realidade de traumas familiares. Como é que é isso? Como lidar com isso? Como é que vocês superam? Como é que vocês enfrentam? Ou não tem trauma familiar? Hum. Traumas familiares, assim, a gente tem várias coisas que a gente pode colocar como trauma, né? É, porque pode ser relacionado à família de origem, né, de cada um, que eu acho que isso carrega, a gente carrega e às vezes a gente inibe, coloca debaixo do tapete, mas ele sempre vai se fazer presente e talvez pode ser um grande motivador de problemas do casamento e a gente não consegue enxergar isso, principalmente no início, né? Depois a gente vai entendendo, aprofundando nisso e vai entendendo. E tem os traumas que a gente acaba gerando um no outro também, né? Sim. Mas assim, essa pergunta realmente ela vem porque até em cima dessa passagem aqui de Êxodo 20, muitas pessoas, por conta desses traumas familiares, entram num novo ambiente, uma nova relação. E a gente sabe que você, o Thiago veio de um ambiente, a Jaciele vem de outro ambiente. E vocês de repente se encontram para construir um lar. E aí esses traumas que a gente carrega, eu carreguei os meus traumas, a Cléria carregou os traumas dela. E de repente a gente coloca isso aí dentro de uma casa, né? Então, coisas que a gente estava andando, né, Thiago? Como é que lidar com isso? O que você poderia dizer para as pessoas superarem isso? Como é que você fez para superar, se teve algum? E a Jaciele também. A minha família, esse trauma que eu pude trazer e que até ainda hoje a gente observa, né, que coisas do passado que aconteceu e tudo, seria muito o alcoolismo e o adultério, né? Isso na minha casa foi muito, Presente. muito presente, sabe? Meu pai sempre foi uma pessoa que, assim, ele trabalhava muito e acabava se envolvendo e tudo. Então isso trazia muitas brigas na nossa casa. Então, assim, esses traumas, eu acho que todo mundo deveria fazer o que eu sempre fiz. O que que eu faço? Eu enxergo tudo isso que aconteceu e uso isso como o maior exemplo da minha vida para Uau! que eu possa quebrar todo essa Esse ciclo. história, né? Esse ciclo que vem de tempos em tempos, né? Porque pai vai passando para filho esse legado de que é o homem da casa, que é o bruto e que sei lá o quê. Então, assim, ainda hoje eu venho lutando, né? Hoje eu tô lutando com a minha briga hoje é com o álcool, né? Com o adultério, essas coisas, graças a Deus, eu superei isso há muito tempo. Eu nunca tive esse problema assim para a gente ter isso na nossa família, mas eu já superei isso que aconteceu lá do meu pai. Inclusive, com o meu pai mesmo, meu pai voltou para nossa família há 7 anos. Ou seja, foi uma ida para ele entender tudo de ruim que existia naquilo ali, e agora ele voltou e quem cuida dele é minha mãe. Então isso é uma prova para todo mundo que não existe, isso não pode acontecer. Então eu uso isso como resiliência para que a minha família não possa passar por isso, sabe? E o álcool, né? Então é justamente isso que fazia a nossa família ficar distante. Então esse trauma foi algo ruim na minha família. Já na família da Jaciele é totalmente ao inverso disso, porque lá existe um respeito grandioso do meu sogro com a minha sogra, entende? Então, assim, isso aí vem mais uma vez em mostrar que a família é um campo onde vai fortalecer todos os membros dela, né? Então, a minha família, com certeza, eu costumo falar para eu e a Gisele e tal, nós somos tanques de guerra, né? Então, nós vamos
cada vez montando uma família mais concentrada para lidar com todos isso aí, tudo isso aí, né? É, claro que a gente não pode dizer que nós estamos, assim, num nível de superfície de perfeição que tudo tá, né, resolvido. Porque traumas são coisas que vão ficar marcadas, não tem como deixar de marcar. Sim. A marca vai permanecer. Mas a gente precisa lidar com isso. Eu acho que a visão do Thiago sobre isso, ela vai muito também da aceitação. Ele nunca tentou excluir essa história da história dele. Sim. Ele nunca tentou tirar isso, sabe, da história dele. É a história dele, pronto, ele aceita isso. Eu acho que isso faz ele muito feliz, inclusive no relacionamento com o pai dele. Porque eu, por exemplo, tive jamais dificuldades com o pai dele pelo posicionamento dele em relação à família. Isso porque eu não vivi, né, o que ele viveu. Quando eu cheguei, os pais dele já estavam separados, o pai dele já estava vivendo em outro lugar, mas é como se eu tomasse aquela dor para mim. Sim. E eu tive muita dificuldade nisso. E ele, não vou dizer que não teve, mas ele conseguiu, apesar disso, viver de fato um amor que é assim, é incrível ver a forma que ele realmente trata o pai dele. Olha, hoje eu preciso me segurar, viu, gente? Porque eu tô a lágrima pura. Mas, Os hormônios aqui estão... Thiago, hoje você falou que você viveu o alcoolismo na sua família. Hoje você evita isso dentro da sua casa, pelos seus filhos? Isso é muito recente, né? Isso é muito recente. Eu tô em uma fase De transição, né? não é fácil, sabe? Principalmente agora acabou de passar por As festas de final de ano. momentos de família e tudo mais. E assim, é normal eu ter a minha imagem, né? As pessoas já me veem e já falam assim, nossa, olha o meu companheiro. Nunca tive problema com excesso Sim. de álcool para fazer besteira, para passar vergonha. Não é assim. Só que o que acontece? Eu quero ser um exemplo dentro da minha casa. Que bacana. Sabe? E outra coisa que me ajuda muito é estar andando com pessoas que têm esse mesmo pensamento. E aqui a gente precisa deixar esse mérito aí, né, com vocês, com os Com os guardiões, né? Que são com as esse pessoas que... ecossistema, porque mudou muito. Acho que despertou nele esse desejo de viver de uma forma diferente, porque até um tempo atrás, ele até chegou a falar que ele não tinha vontade de parar de beber completamente, ele não tinha essa vontade de um dia parar, porque ele achava que isso não tinha problema nenhum, e talvez ele ainda ache um pouco isso, só que nesse momento ele entende que ele precisou realmente ter fazer uma ação mais drástica para realmente ter um equilíbrio, para realmente compreender o que isso impacta, né, na nossa família, na nossa forma de viver. E ver vocês como exemplo, né, Gilberto, Edgar, ali, sempre dando esses exemplos ali no AIA, nos acampamentos, acho que foi muito importante, né? Foi muito importante. Eu Então, achei muito assim, bonito. resumindo, realmente é isso. Eu quero ser um exemplo para minha família, então eu assim, ainda não consegui vencer, porque, por exemplo, eu tô tomando uma cerveja, às vezes eu tomo cerveja sem álcool, né? Só que a imagem de eu estar com uma cerveja na mão é a mesma coisa. Então, o exemplo que eu passo ainda não mudou. Mas isso é algo que eu vou chegar lá, Sim. sabe? E vocês são um exemplo para mim, tá? Já deixo o mérito aqui. É igual a Jacélio falou, Glória a vocês Deus. são um exemplo para mim e eu venho vendo. Então, é esse exemplo que eu quero ser para os meus amigos também. Então, não é só para minha família. Eu quero que todo o meu ambiente, todo o meu ecossistema veja que eu posso ser uma pessoa bacana. Eu estou no meio. Uma das coisas que eu falei para a Jacélio quando eu tomei essa decisão é que eu gostaria e eu quero estar em todos os ambientes que os meus amigos estão Olha, fazendo ou não. E eu perfeito. quero estar igual eles, só que sem estar com álcool. Perfeito. E eu quero porque estar a feliz visão com que ele isso. sempre teve de pessoas que não, às vezes se posiciona muito contrário à bebida alcoólica, é também de não conseguir estar no ambiente, né? De não conseguir festejar, de não conseguir ter uma conversa
agradável, descontraída, numa mesa, num churrasco e tal. E o nosso ambiente, ele é muito assim, né? Os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas Sim. que sempre estiveram na nossa história, são pessoas que gostam dessa descontração, gostam de conversar, gostam de se encontrar, e que ele entende que não precisa estar desvincular, aliás, não precisa vincular uma coisa com a outra, né? Sim, Pode desvincular estando presente. Mas é um desafio, porque isso deixa a tarefa dele um pouco mais árdua, né? Mais difícil. Não, mas consegue. Nós estávamos, foi sexta? Sexta. Sexta foi o aniversário do irmão do Gilberto. A gente chegou lá, a gente saiu daqui, foi um bate e volta muito doido. Nós saímos daqui 3 horas. A gente foi lá em Corumbá e voltamos. E chegou lá o ambiente totalmente de bebida. E nós ficamos lá, conversamos e tudo de Foi boa. maravilhoso. Tudo Especial. certo. Aí no outro dia, no sábado, foi nosso Réveillon. Quantas pessoas? Tinha? 140. Quase 140 pessoas. Ficamos até 4 da manhã. 4 da manhã sem nenhuma bebida. Olha. Pois É porque vai acostumando. É o processo. E É um isso processo. precisa ser cada vez mais mostrado e compartilhado, né, no nosso meio, para que as pessoas percebam que não precisa existir o vínculo. Sim, Não tranquilo. precisa existir bebida alcoólica e diversão, assim. Sim. As coisas não estão grudadas e não é porque você tira a bebida alcoólica que tira a diversão. Eu não Mas sou o- divertido ou alegre porque eu tô bebendo. Exato. Mas o que é bonito dele, do Thiago, é porque ele quer mudança. É bonito demais. Então Não, já é o primeiro passo, né? É ruim quando a pessoa não quer. E ele já entregou uma quer. chave aqui, você entregou uma chave poderosa para você que está em casa. Pega essa aí. Ele disse que ele pegou esse exemplo, como esse exemplo desse trauma familiar, e usou ele como energia mesmo, né? Energia para mudar tudo isso. Então, assim, a gente às vezes, a gente não tem conhecimento do ambiente que a gente veio. E isso é uma das maiores dificuldades. Você tomou consciência. O que mudou é que você tomou consciência do ambiente que você veio. E, obviamente, você está entendendo que você não quer isso para sua família. Então, as maiores dificuldades é você entender dentro do seu relacionamento que você veio de um ambiente, a sua esposa veio de outro ambiente, com trauma diferente do seu, e aí depois vocês estão dentro de uma casa, vivendo situações que precisam ser resolvidas. Então, né, uma tem uma dificuldade com bebida, ou tem outras dificuldades que a gente, né, não entende, não sabe o que você está passando. Mas o que eu quero dizer para você é, se você não tomar consciência da guerra que você precisa enfrentar, você vai tomar um tiro. E aí o que esse casal disse aqui é algo bonito demais, que me lembra aqui agora. Nós dois somos 2 tanques de guerra. Se for o que vocês falaram, Sim. nós somos 2 tanques de E guerra. fala pro Thiago, qual que era o seu Coisa sonho linda. com seu filho? Fala pra ele. Eu já falei isso outras vezes no programa, repetir, Vamos porque o repetir, Thiago às aqui vezes é ele não importante. assistiu, né? O meu sonho, né? Eu até nós gravamos um vídeo, né, para o Vaticano e de restauração familiar. Nesse vídeo eu citei que um dos meus sonhos era que o meu filho fosse tomar uma cerveja comigo no bar. Só para você ter ideia. Então, assim, para honra e glória de Deus, meu filho até hoje não colocou bebida alcoólica na boca. Tá com 20 anos e tá por aqui, né? Tá próximo aqui do estúdio. Então, assim, é graça divina. Então, assim, não é porque nossa família teve os traumas que a gente precisa pegar eles. Vamos deixar eles de lado. Então, assim, mas para isso, o que eu quero te entregar é que você precisa ter consciência desses traumas, né, Jacé? Sim. Se não tem consciência, não tem mudança. E outra Gilberto. coisa é que as coisas não acontecem pela força. Porque Uau. se fosse pela força ou pela vontade de uma das partes, ele já teria parado há muitos anos. Mas só Deus sabe o quanto eu pedi. Uau. O quanto eu pedi. Eu sinto a Um dos emoção no detalhes seu é ter olhar, uma né? esposa sábia, tá? Uau. Minha esposa, ela é espetacular. E ela já Às ela vezes- já tá derramando a maquiagem já. Né? O que eu quero falar Muito aqui pra emocionado. vocês, deixar isso aqui Muito pra lindo. pra Seu todo coração é mundo. muito lindo. Deixar para todo mundo aqui. Às vezes alguém tem essa vontade que eu tenho, só que assim, precisa ser dono de uma opinião muito grande para fazer isso. Muitas pessoas do meu círculo, assim, porque já tem aqui uns 60 dias aí que eu tomei essa decisão, né? Então de lá para cá eu já bebi. Agora esse final de ano agora, umas 5 vezes por aí, por muita pressão. Uhum. Não, tá, vou tomar uma com você aqui e tal. Então, assim, por quê? Por quê, Thiago? Pra quê isso aí? Isso você tá sendo muito. Você tá Drástico. fazendo, acho que, algo que não tem necessidade. Porque você nunca
fez vexame, você nunca fez nada, pra que isso? É só pra relaxar e tal. Então o que acontece? Eu quero deixar aberto aqui pra todo mundo, é que é o seguinte, toda vez que eu estou nesse ambiente, eu estou deixando de estar no meu ambiente familiar. Então, esse é o meu maior problema. Então, muitas vezes que a gente marca um churrasco, até hoje, não vou falar pra você que mudou. Eu vou para um lugar e eu estou com quem está bebendo. Então, o resto das outras pessoas que estão naquele ambiente não está não tá introduzida nas minhas conversas. Meus filhos, não, às vezes eu nem sei o que eles estão fazendo. Sim. Então, o que eu quero? Eu quero estar mais presente. Então, por que eu tenho essa opinião? Não porque eu faço nada de errado, mas porque eu posso estar mais com a minha família, que eu posso conversar mais com pessoas, eu posso dar ensinamentos, eu posso entender a dor de tal pessoa, porque quando a gente está bebendo, a gente está fazendo alguma coisa desse tipo, a gente só fala besteira. O Ramires está mandando aqui para você, ó. Tiago, você vai acostumar. Eu não bebo e sou bastante animado. Pois Gente, isso aí. assim, e aí uma coisa muito importante a gente deixar claro no nosso programa aqui, nós não somos religiosos não, gente. Aqui a gente não tá dizendo pra você que essa decisão. regra é perfeita, que isso aqui dá certo. Nós estamos mostrando pra vocês que com um deu certo, com o outro tá se superando, né? Com o outro deu certo, com o outro deu errado. Então, assim, enfim, tá se Tá superando. tudo certo, né, Né? Gilberto? Tá tudo certo. Aqui, né, nós não estamos julgando quem faz isso ou faz aquilo. Cara, acho que cada um tem a sua vida e tem que cuidar dela. Nós usamos a nossa vida para transformação na vida das pessoas. Então, esse ambiente é para isso. Não é para dizer se você está fazendo certo, quanto tempo O você tem que continuar ponto, fazendo. eu acho que o ponto é que quem está aqui assistindo já está buscando algo a mais, né? perfeito. Porque ninguém dedica o seu tempo numa quinta-feira à noite para nada. E Então, o Thiago tá falando, ele quer um crescimento maior para a família dele, exato. né? Então, todo fica mundo que bonito. quer algo a mais É. já tem uma pontinha de autocrítica de dizer assim, talvez eu precise mudar alguma coisa. E essa alguma coisa é o que pode mudar completamente a vida da sua família. Não é sobre a sua vida, né? É sobre a nossa família. É isso mesmo. As pessoas até, de vez em quando, perguntam para mim, né? Porque eu deixei de beber em 2017. E as pessoas brincam dizendo assim, você gosta? Eu falei, gosto. Você quer? Não, não quero. Mas você pode. Claro que posso, mas não quero. Então, assim, é o que muda, né? Então, assim, são insights que a gente tem de tudo que a gente vive aí que a gente quer É mostrar porque pra a você gente que é pode possível tanta dar coisa, certo. né, A Gilberto? gente Tanta pode coisa, né, tudo, Clélia? Mas Livre-arbítrio. nem tudo que a gente pode convém. Ou traz uma consequência que é o que a gente quer colher, né? Isso. E aí, assim, nem tudo, é a vírgula, né? Nem tudo te convém. Exato. Então aí já faz você pensar. Então, nesse primeiro round aqui, eu digo pra você, ativa a sua consciência. Aquilo que você precisa ter conhecimento que vai gerar desdobramento. Os traumas familiares, gente, é algo que você vai fazer agora que vai desdobrar em algum lugar. Ah, mas não tem jeito. Se você ligar uma torneira, uma mangueira e começar a jogar água, aquela água vai para algum lugar. Isso chama-se traumas familiares. Alguém abriu uma torneirinha lá atrás. E deixa eu te contar uma história. Muitas vezes não foi seu pai, não foi sua mãe. Às vezes foi seus avós, foi seus bisavós, foi seus tataravós. Só para você ter ideia como é que é esse desdobramento. Ou você que vê uma criança que nasce com o olho azul, pega essa que você precisa entender. A criança nasceu com o olho azul, mas a mãe não tem o olho azul, nem a avó tem o olho azul. De quem são esses olhos? Ah, e a gente vai buscar e vai se lembrar. Ah, é do meu bisavô. Ah, bonito isso. Então você quer os olhos azuis do seu bisavô, mas você não quer os traumas familiares, os traumas emocionais do seu avô? Tem jeito não, vai pegar. Então se liga nisso. Os teus olhos às vezes são azuis. E você vai torcer para que o seu filho nasça com seus olhos azuis, mas pode também trazer uma consequência de traumas familiares para os teus filhos. Você precisa ter consciência disso, a gente não pode brincar com isso. A gente sabe que isso vai desdobrar em algum lugar.